E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Chegando aqui para mais uma aula, para mais um trade. Quero trazer aqui para vocês um ensinamento sobre ondas de Elliott. Quero ensinar para vocês sobre esse termo. Tem uma aula aqui já no meu canal sobre ondas de Elliott. Uma aula muito digo assim, frutífera quanto ao conhecimento, mas ela não está em si na prática, está numa teoria. Então eu quero aqui trazer para vocês, enquanto eu analiso aqui o gráfico, eu vejo uma força extrema de baixa, não é? Ó, canal de baixa, reto, ele vai perder força. Em que momento ele vai perder força? A hora que ele mostrar para nós que ele vai perder força. Pode ser aqui? Aparentemente sim, porque ele veio preencher a sombra de uma vela que veio descansar no começo das ondas de Elliott. Eu falo para vocês que às vezes eu preparo a aula antes, com um tempo antes, claro, né? Mas no determinado momento da operação, a aula surge e o conhecimento vem à tona. Então, enquanto eu vi a onda de Elliott aqui, eu já escrevi alguma coisa aqui para trazer como informação. E o meu intelecto, o meu conhecimento, já me levou ao entendimento que ele ia buscar o início da onda de Elliott. Porque ele ia fazer o preenchimento dessa onda. Aí tem muita gente que fala assim, pô, Cadu, mas em opções binárias não se utiliza a onda de Elliott, não se utiliza a movimentação de Elliott. Não se utiliza para quem não sabe, né? Quem sabe faz acontecer. Tá aqui, a entrada perfeita, onde eu vi a movimentação de Elliott, as ondas de Elliott, e fiz a minha entrada. E eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que não sabe, mas a FIBO ela só tem aquele 50% por causa de Elliott. Tá? É um jogo de teoria, uma briga de teoria entre FIBO e Elliott. Mas antes da gente começar a entrar na aula e eu te mostrar aqui no gráfico por quê, eu já quero que você deixe o like aí. Lembrando que aí na descrição do vídeo tem o link para o treinamento, tem o meu Instagram para você tirar dúvida, perguntar alguma coisa, tem um livro aí sobre análise gráfica, e lá no canal do Telegram, onde eu posto os descontos que eu faço para o treinamento fechado, tem lá também um livro sobre padrões de candle de reversão de graça para você, e onde eu posto assuntos exclusivos, coisas exclusivas para aqueles que têm comprometimento aqui com o canal. Então, como eu falei para vocês, algumas pessoas aproveitam o material, né? Então nós vemos aqui, ó, tem muitas pessoas que foram enganadas por aí e elas têm aversão de YouTube ou de ensinamento gratuito. Por que eu falo isso para você? Porque as pessoas me contam. Eles falam o que eles passaram, com ensinamentos de pessoas que não levaram a nada, pessoas que querem simplesmente falar alguma coisa que não sabe. Então nós vemos aqui, ó, os comentários. O melhor professor do mundo, depois que comecei a aplicar suas aulas, estou com mais assertividade nos meus trades. Não sou eu que estou dizendo. São as pessoas que seguem o canal. Que aula! Cada dia mais evoluindo graças às suas aulas. Valeu, professor. Então, se você, com carinho, olhar aí nos comentários do meu canal do YouTube, você vai ver que muitas pessoas estão melhorando, estão aumentando a sua assertividade, estão tendo uma visão nova do gráfico, do que realmente funciona a partir do momento dos ensinamentos. E quem está no treinamento fechado, bom, já é um outro nível mais profundo, as pessoas estão cada vez mais melhorando o seu entendimento. Tá, Cadu, então vamos lá. Como que você entrou? Por que você entrou aqui nessa correção, justamente nessa queda brusca? Sempre eu falo para vocês, não entre em queda brusca.
Não entre quando o movimento é de canal reto, estreito, com uma queda dessa. Não entre. E por que que eu assim entrei? Primeiro, eu olho o gráfico. Eu olhei o gráfico. Vi o gráfico fazendo ondas de Elliott. Puxada 1, puxada 3, puxada 5 e aí o ABC de queda. Então ele fez aqui a onda 1, a onda 3 e a onda 5. Depois ele fez as ondas corretivas 2, 4. E ele vem e faz então o ABC. O A, o B e o C. Tá, Cadu, e o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver a onda de Elliott com o momento da minha entrada? Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha entrada foi justamente no início da onda de Elliott, onde existe aqui o que? Uma bipolaridade, ó, um topo em V e um fundo em V. É que vocês não operam Forex ou outros mercados ativos. Por isso que eu falo para você, visão Forex, ação binária. Você tem que ter uma visão de quem está lá no Forex fazendo suas entradas para entender o porquê desse movimento. Então o que acontece aqui? Aqui nós temos uma bipolaridade. E por que acontece essa bipolaridade aqui? Bipolaridade. Porque o mercado começou a ser comprado e entrou nessa demanda depois que ele veio testar esse alto fluxo aqui de compradores deixado na resistência. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que aqui é um ponto de ajuste no gráfico. É um ponto de ajuste no gráfico, mesmo porque as ondas de Elliott, elas não deram continuidade. Ele simplesmente fez o que aqui? Uma distribuição. Houve então aqui uma distribuição no mercado do ativo, não fazendo com que houvesse a continuação de Elliott. Como eu saberia que esse preço não fosse corrigir aqui? Se as ondas de Elliott continuassem fazendo pernada 1, pernada 3, pernada 5 e depois ABC de baixa. Pernada 1, pernada 2, pernada 5, depois ABC de baixa. Então, olhando aqui, eu vejo que o mercado veio testar, os compradores, os touros, jogaram o mercado para cima, fizeram o padrão de Elliott, só que depois perdeu força. E aí eu vejo o momento da distribuição, pânico no mercado e o preço caindo e vindo testar justamente onde os big players aqui, ó, fizeram os testes com padrão V. Eu sei que isso é um pouco avançado para você, talvez, mas eu quero que você entenda que na análise gráfica nós entendemos as teorias e colocamos em prática. Necessariamente, para eu fazer esse trade de entrada, eu teria que saber sobre ondas de Elliott? Não. Aqui você, tendo entendimento da bipolaridade, que o mercado está perdendo força nesse canal estreito de baixa, já bastaria para você ser assertivo. Porém, eu estou trazendo aqui algo mais avançado que ninguém vai te ensinar, mas eu aqui te ensino, que as ondas de Elliott acontecem e é para você ter entendimento se o mercado vai continuar subindo ou ele vai cair. Então, nós vemos aqui o momento que ele sai dessa distribuição, faz toda a participação dele, aliás, dessa acumulação, faz toda a participação dele nessa distribuição, depois cai novamente. Então nós vemos a acumulação aqui e depois o mercado cai novamente. E você vai entender por que disso tudo que eu estou falando. Quando nós vemos aqui no entendimento, eu fiz aqui uma colinha, né? Como eu posso aplicar a teoria de Elliott em opções binárias na análise gráfica. Para muitos é complicado, porém eu vou mostrar aqui uma forma prática. Então vamos analisar a teoria de Elliott em opções binárias. Ralph Nelson Elliott
1871 a 1948, foi um contador profissional que descobriu princípios sociais subjacentes e desenvolveu as ferramentas analíticas na década de 1930. Então ele veio depois da teoria de Dow. Ele propôs que os preços do mercado se desdobrem em padrões específicos que os praticantes hoje chamam de ondas de Elliott, ou simplesmente ondas. Então, o que significa essas ondas para nós? As ondas são dos indicadores que compõem a análise gráfica ou técnica, como queira chamar, que serve de um apoio para traders compreenderem a movimentação do preço de um ativo e identificar um comportamento padrão. Então, a partir do momento que as ondas começaram, eu identifiquei e ela não teve continuidade, eu entendi que o mercado não ia continuar subindo. E quando ele fosse fazer uma correção, ele ia fazer a correção justamente na injeção do começo da alta do mercado, aonde o preço estava satisfatório tanto para compradores como vendedores. Tanto é que nós vemos aqui, ó, padrão V em topo, padrão V em fundo. Então, para chegar até essa forma, Elliott utiliza os números de Fibonacci como base. Cada ciclo das ondas de Elliott é composto por um contador de ondas, que está dentro dos padrões do número de Fibonacci. Assim, o movimento delas, em uma determinada direção, prolonga-se até a chegada de um dos números de Fibonacci. E é aí que vem a treta. Porque quando a gente busca aqui as ondas traçando Fibo, por exemplo, nós vemos aqui, ó, esse 50%. E esse 50% aqui está ligado aqui a Elliott. Por quê? Porque na contagem de Fibo não tem 50%. Só tem 0, 23.6, 32.2, 61.8 e 100%. Existem outros números internos, mas 100% não tem. Quem que é 100%? É Elliott, onde ele faz justamente essa divisão de expansão e retração do mercado através das ondas de impulsão e onda de retração, onda de impulsão e onda de retração. Então, quando eu falo para vocês que eu não utilizo muito Fibo, que eu prefiro fazer os canais, você já consegue enxergar que o Cadu aqui, ele gosta de fazer o quê? Dividir em canais de expansão e retração no mercado. E você enxerga o que então aqui? A movimentação de Elliott. Eu nem preciso usar Fibo. Elliott já me diz. Mas como existe uma briga entre as duas teorias, de tanto de Fibo como de Elliott, o que aconteceu? A ferramenta Fibo acabou agregando os 50%, que não faz parte da Fibo, mas é Elliott. E aí você faz expansão e retração utilizando as ondas de Elliott numa ferramenta chamada Fibo. E é aí que está a treta. Mas tirando essa questão aí, o que eu quero que você entenda? Que é fácil enxergar essa movimentação. Todas as vezes que o mercado ele vem... Ah, não, era isso que eu queria. Todas as vezes que o mercado vem fazendo ondas, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Ele fez 5 ondas. Teoricamente, ele está fazendo a onda de Elliott. 3 ondas de impulsão e 2 de retração. Logo depois disso, vem o ABC de correção. A, B, C, que pode chegar a 50%. Como que eu sei que o mercado vai continuar subindo? Novamente, onda de impulsão 1, retração, impulsão 3, correção, impulsão 5, A, B, C, queda em 50% de novo. Então, se eu abro de forma macro o mercado e quero saber como ele está se comportando, eu olhar e ver as ondas de Elliott, eu já tenho um entendimento se o mercado está altista ou baixista e como ele vai continuar movimentando. Agora, no caso ali, o que aconteceu? Eu olhei o mercado fazendo as ondas de Elliott. Tem um detalhezinho que para você tirar a prova se as ondas é de Elliott mesmo, a terceira onda ela tem que ser maior que a primeira e menor que a quinta.
Mas isso não vem ao caso. Eu só quero que você conte assim, ó. Que você enxergue no gráfico, ó. 1, 2, 3. Não precisa se preocupar com isso. Enxergou 3 ondas para cima, com um canal estreito, reto, forte, você está enxergando as ondas de Elliott. Houve a correção, houve o ABC. Como que é o ABC? 2 ondas de baixa e uma correção de alta. Se, ao passo que no ABC a onda de impulsão já perca o movimento novamente, nós já temos então o quê? A continuidade de movimento de alta quebrada. Então nós já temos Elliott quebrado aqui. E aí nós começamos a ver então uma correção do mercado e a gente não pode pensar mais em compra, e sim numa lateralidade ou uma correção de queda. Então eu quero que você entenda que Elliott faz parte dos estudos, é um estudo mais avançado, e se você dominar todo o conhecimento que o mercado ou a análise gráfica pode te trazer, isso aumenta o seu conhecimento. Ah, mas se eu fizer os meus trades sem entender as ondas de Elliott, eu consigo fazer o meu trade? Consegue. Ó, 1, 2, 3. E depois você vê aqui, ó, A, B, C. Depois você vê esse movimento quebrado. Olha aqui que interessante, para você ter uma ideia, ó. 1, 2, 3. Depois você vê aqui, ó, A, B e C. E onde você vê o movimento parando aqui? Onde você vê o movimento de Elliott parando? No 50% deste canal. 50% deste canal. 50% deste canal. Aqui ele veio buscar no 100%. Fez um descanso 100%. Olha o 50% aqui. Você consegue ver que ele fez uma bipolaridade aqui no 50%? Você consegue enxergar isso aqui, ó? Deixa eu tirar aqui para mostrar, para ser mais claro. Você consegue ver aqui, ó, que ele fez um descanso no 50% do canal dentro da onda de Elliott? Então nós vemos aqui, ó, que o ABC de Elliott veio aqui. Eu poderia ter traçado aqui meu canal, ou aqui, né, de correção, ó, de 50%, e aqui o 100% onde eu fiz. Então, eu fiz um canal aqui, fiz entrada, ó, sem usar fibra, sem usar nada, pelo simples movimento do canal que Elliott me proporcionou em enxergar. Então eu vi um movimento, eu vi a correção. Eu vi o terceiro movimento, eu vi a correção. Eu vi o quinto movimento e eu vi o A, B, C. Parece um pouco complicado, mas é uma análise gráfica mais avançada. Então, quando alguém fala assim, em opções binárias não se usa ondas de Elliott. Não se usa porque a pessoa não sabe utilizar. Mas para você fazer uma análise, você pode sim se apropriar do conhecimento para entender a expansão ou retração do mercado altista ou baixista utilizando as ondas de Elliott, fazendo as contagens. 5 ondas para cima, 2 para baixo, 5 ondas para cima, 2 para baixo, 5 ondas para cima, 2 para baixo. Pode acontecer o contrário? Pode. 5 ondas para baixo, 2 ondas para cima, 5 ondas para baixo, 2 ondas para cima. Corrigindo de forma altista como baixista. Só que é muito mais plausível quando nós vemos o mercado em ascensão. Muito mais. A gente enxerga muito mais, principalmente se a gente colocar no gráfico anual, por exemplo, de um par de moeda ou qualquer ativo. Você vai ver as ondas de Elliott. Por exemplo, se você pegar o índice Bovespa do Brasil e colocar no gráfico de anos, você vai ver desde 1960 o gráfico fazendo ondas de Elliott. Por quê? Porque senão o Brasil teria quebrado, né? O índice Bovespa teria quebrado. Então ele tem que sempre estar o quê? Em ascensão. Os pares de moeda, pela questão de variação cambial, já é um pouco diferenciado. Ele pode subir, pode decair, depende da variação cambial. Então você vê as ondas tanto de ascensão como de queda. Mas isso não vem em caso, isso é questão de outra aula. Eu quero que você entenda que eu consigo entender o canal de 100%
ou 50% quando eu também enxergo as ondas de Elliott. Eu consigo ver isso através do que a teoria me traz como análise do mercado. Tá bom? Eu acho que por hoje tá bom, é muita informação, é uma informação avançada. E se você olhar aqui, ó, se você analisar aqui, ó, pode estar acontecendo aqui, ó, pernada 1, descansou, pernada 2, descansou, pernada 3, A, B, C. E ele vai fazer o que? A correção de 50% aqui. Você conseguiu enxergar isso ou não? Ó, conseguiu enxergar isso? As ondas acontecendo aqui. Bom, eu não quero me alongar mais. É isso. Então tem como utilizar as ondas de Elliott, sim, na análise gráfica para opções binárias. Para quem gosta de olhar o gráfico com mais amplitude, tem muitas pessoas que gostam de olhar o gráfico bem, assim, com uma visão bem próxima. Opções binárias nos permite isso, mas se você quiser fazer uma análise macro para entendimento da movimentação, as ondas de Elliott é ideal para você entender se o mercado está impulsionando ou retraindo naquele momento, naqueles 15 minutos, 30 minutos ou uma hora de análise que você está fazendo. Tá bom? Deixa o like aí, deixa o comentário bonitão. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!